Uau! O Senhor está feliz por estar aqui. Pai, obrigado por esta noite. Que maravilhoso reavivamento estamos tendo em nossas vidas. Toca-nos, Jesus. Obrigado por tocar nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Você está procurando por Oséias, capítulo 12. Aleluia! Que bênção estar na igreja. Poderíamos estar no necrotério em uma das árvores. Eles te empurram para dentro, te puxam de volta. Aqui estamos nós na igreja. Que bênção! Todos os maravilhosos e poderosos bispos e visitantes são bem-vindos. Agora, tenho certeza de que em breve teremos nosso carpete, porque eu disse a vocês que acreditamos em cair no chão. Vocês gostam dessas coisas? Por que não cair na presença dele? Somos jovens. Então, estamos prontos para cair na presença dele. Mas hoje à noite eu quero que vocês olhem alguns versículos. Este é um grande profeta. Oséias é um dos grandes. E lá você terá a oportunidade de conhecer os segredos mais profundos e as estratégias que levaram uma pessoa que se tornou amplamente famosa e reconhecida a alcançar o sucesso. Até hoje. E os seus grandes segredos que o tornaram famoso. Então, minha mensagem é Jacob. Oséias 12, versículo 1. Jacó. Efraim se alimenta de vento. Efraim era a tribo do norte e a maior. Então, às vezes, quando o profeta se referia a Israel, ele dizia Efraim em vez de Israel. Tudo bem? Então, às vezes na Bíblia você vê Efraim. Significa Israel. Tudo bem? Efraim se alimenta do vento e sai do vento leste sempre. Você nunca se alimenta de vento. Não fique feliz com o vazio. Há muitas coisas vazias. Você não precisa ficar feliz com eles. O vento não pode ajudar você, certo? Você só tem gás. Ele aumenta diariamente mentiras e desolação. E eles fazem uma aliança com os assírios. E o óleo é levado para o Egito. Em vez de a unção ser usada na obra de Deus, ela está sendo levada para o Egito, para o mundo, certo? Mas não estamos preocupados com as mediatividades. O profeta salta desordenada entre o bom e o ruim. De Jacó. O Senhor também tem uma controvérsia com Judá e punirá Jacó, segundo os seus próprios caminhos, segundo as suas obras, ele o recompensará de fato. Tudo bem. Agora, ele pegou seu irmão pelo calcanhar no útero, e agora ele está chegando às partes de Jacó que você vai adotar como seu estilo de vida. Tudo bem. E, por sua força, ele tinha poder com Deus. Sim, ele teve poder sobre o anjo e prevaleceu. E ele chorou e lhe fez súplicas. E ele o encontrou em Betel. E ali ele falou conosco. Versículo 5.
O Senhor Deus dos exércitos é o seu memorial. E o último verso. Para hoje, portanto, volta-te para o teu Deus, guarda a misericórdia e o juízo, e espera no teu Deus por 21 dias, espera no teu Deus continuamente. Amém. É por isso que estamos continuando o jejum aqui. O tradicional já passou, agora estamos começando para o ano. Você está animado com o avivamento? Avivamento da sua vida de jejum. Como você pode terminar com Deus em 21 dias? E se Deus terminar com você nos primeiros 21 dias, o que vai acontecer? Então, todos devem seguir o regime que descrevemos esta manhã. Agora, versículo 3. Voltando ao versículo 3. Esses são os segredos de Jacó. Jacó é um país muito famoso. Ele se tornou um país. Outras pessoas se tornam um país. Você consegue imaginar se você se tornasse um país? Veja, se você crescer e se tornar um país, quer dizer, é selvagem. Então, é sobrenatural. Casamentos, número de filhos, dar à luz. Casamentos, nascimentos, crianças morrendo, pessoas morrendo, mas multiplicando, multiplicando, multiplicando. É uma coisa fantástica, muito, muito fantástica. Agora, bem a primeira coisa, bem 3 coisas sobre Jacó. Ele segurou o calcanhar do irmão no ventre. Jacó não era alguém que deixava ficar à frente. Olha, você está saindo do ventre. Eu também estou indo. Você vai para o ar fresco e eu deveria ficar na água. Agora, uma das formas, um dos grandes segredos de Jacó é a habilidade dele de segurar o irmão pelo calcanhar e não deixar o irmão ir muito longe. Na frente. Seguir em frente com determinação. Avançar continuamente e alcançar os objetivos é a prática constante de todos os povos verdadeiramente progressistas. Se você estudar os segredos da Europa, por exemplo, nenhum país europeu realmente permite que seu vizinho se afaste muito dele. Você está saindo do útero. Eu também vou. E ele ter um break time igual em 0,5 SIGT. E eu não vou. Sabe, gêmeos, um pode nascer agora e o outro pode nascer algumas horas depois. Yeah. Como se você pensasse que é como. Ela vem, 1, 2, 3. Não, pode vir então. Ó, doutor, Nama, isso não é verdade? Sim, quanto tempo pode ser? Várias horas, 6 horas. Aí está um ginecologista, é uma nutrição. Você quer me deixar o útero estar cheio. E a gente não respira. Você vai respirar a fresco. Eu deveria ficar aqui. Então ele prendeu a respiração. Eu disse, ei, para onde você for, eu vou também. Nós vamos juntos. Então, aprenda sempre além de tudo. Vamos aprender sempre com as pessoas que Deus nos dá e decidir correr atrás disso. Sim, por que não? A gente pode realmente alcançar. E ao invés de ficar muito para trás, se você olhar para a África comparada com a Europa, você vê que ficamos muito, muito significativamente para trás. Sim, quero dizer,
É como se não tivéssemos nascido no mesmo ano, mas Jacó estava garantindo isso. Enquanto você vai, eu vou logo atrás de você. Tudo bem? Então, a arte de seguir e copiar algo que está à frente e não permitir que isso fique muito longe de como você é muito importante. Você sabe, então, quando Deus lhe mostrar algo maravilhoso perto de você, decida que eu vou alcançá-lo. Vou alcançá-lo. Não estarei longe. E dizer, ó, esse é o seu presente. Ei, você aí, você tem sorte. Bem, os brancos são tipo Charlie. Essas pessoas, não. Você pode ter o que eles têm. Nós podemos ter o que eles têm. Muito tempo, eles pararam de construir com vergalhões e concreto, como estamos construindo. Em 1800 e alguma coisa, eles inventaram um aço e pararam de construir assim. Colunas com caixas de madeira? Agora, a descoberta do aço por Carnegie e a capacidade dele de trazer isso para a América permitiu que eles construíssem arranha-céus em 1800. Eles começaram a construir cidades. Foi assim que Nova York e todas as cidades foram construídas. E, tipo, já se passaram 100, 200 anos e olha só, a gente nem usa aço para construir. Ninguém constrói com aço. É isso aqui, essa coisa que você vê aqui, isso é aço. Eles não usam, eles não moldam concreto do jeito que a gente faz. Então eles constroem assim, com 40 andares, 80 andares de altura. Então, quando 11 de setembro, o avião, o fogo quente derreteu o aço. O prédio desabou. Derrete o aço e desaba. Quer dizer, se você for ao Zimbábue, entre o Zimbábue e a Zâmbia, há uma ponte. Foi construído em 18, sei lá, 17 e pouco. Ainda atravessamos o rio, atravessando o Zimbábue e a Zâmbia. Bem alto no céu. Eles trouxeram as peças da Inglaterra, então é como se tivéssemos ficado para trás. Você vê, mas Jacó não deixaria você deixá-lo para trás. É por isso que quando os russos foram ao espaço, os americanos disseram, nós também iremos ao espaço. E eles foram, eles alcançaram, ok? É por isso que quando não foram apenas os russos que foram para o espaço sideral, quando os russos tinham este caça, o Jacques Miget, que era consideravelmente melhor que os americanos. Eles pagaram uma quantia significativa de dinheiro ao Egito para que, embora ele fosse um piloto da Força Aérea do Egito, eles levassem sua família para lá lentamente. E ele ter um break time igual em 0.5S e GT1 pagou-lhe milhões para pilotar o avião russo até Israel. Então eles decolaram como se fosse um voo normal da Força Aérea Egípcia, como uma patrulha de rotina. E de repente o cara virou à esquerda direto, na velocidade máxima com o avião. Sim, na velocidade máxima para Israel. Quando ele chegou, os americanos estavam lá, eles estavam esperando. Quando chegaram, desmontaram o avião para ver os caminhos e tudo mais, porque o espírito de Jacó não é. Você não pode ter um avião que seja muito mais rápido que o meu. Ele pode virar, ele pode fazer L, U, C, Y, tudo. Eu também posso. Alcançar alguém que está subindo. Não é para sabotar a pessoa, mas é do jeito que você está indo. Eu também estou indo. Então, nesta noite, eu não sei em que situação você está, mas eu te digo, bem diante dos seus olhos, Deus te mostra exemplos e diz: alcance isso. Durante todo o meu ministério, Deus me mostrou coisas para eu alcançar. Sim, e eu estou alcançando. Eu venho alcançando há anos.
Eu não vou simplesmente deixar você tão distante assim, seja na igreja, seja em conferências, seja em cruzadas, seja em livros. Eu vi que Kenneth Hagin publicou 65 milhões de livros quando faleceu. Então eu orei não por 1.000, porque quando você publica um livro, pode imprimir 2.000, ou talvez 1.000, talvez 5.000. Então eu vi 65 milhões e uma colina bem distante, não tão longe. Então, enquanto falamos agora, já temos mais de 15 milhões de livros publicados e impressos. Sim. E contando. Então Deus deve te mostrar que, quando é a vontade de Deus, quando você está fazendo algo, você não pode deixar que isso fique tão distante, como se você estivesse tão desleixado comparado a algo tão arrumado. Sim, tão desleixado. O casamento de alguém é muito bonito, o seu é ruim. Aqueles de vocês que vêm à Fast Life Church, veem os jovens felizes, se casando, felizes, indo para a lua de mel e voltando. Você tem que ver se os calcanhares deles estão à frente dos seus. Enquanto você sentado em seu casamento de chucrute. Sim, vinagre. Você se tornou muito diferente. O envelhecimento prematuro, sim. Então Deus está fazendo isso. Então seja lá o que for. Na realidade, em relação à prosperidade, sim, Deus deveria realmente mostrar. Sim, Deus deveria verdadeiramente mostrar isso, de fato, com certeza, absolutamente, sem dúvida, definitivamente, com toda certeza. Há pessoas que não devem dinheiro. Sim, há ministérios que não devem dinheiro. Há prosperidade sem dever. Existem carros sem precisar pagar parcelas mensais. Existem coisas assim e você pode alcançar também. Amém. Você é o próximo a alcançar. Você nunca será demitido de alguma coisa agora, porque as pessoas não conseguem alcançar. Elas são preguiçosas demais. Você vai indo, tá bom, tchau, até mais. A preguiça não deixa você acompanhar. Muitos admiram o que fazemos na igreja, mas são preguiçosos demais para agir. Verdade. Número 2, continue lendo. E pela sua força, ele teve poder com Deus. Olhe o versículo 4. Porque eles mudaram a ordem. Sim, ele teve poder sobre o anjo e prevaleceu. E ele chorou e suplicou a ele. E ele o encontrou em Betel. Ele encontrou Deus em Betel. A próxima é encontrar Deus em Betel. E ele diz, e ele fala conosco. Então, em Betel, Deus falará com você. Versículo 5. O Senhor Deus dos exércitos. Agora, o que Deus em Betel? Em Betel, encontra em Gênesis 28. E você vê Deus falando com ele. Versículo 12, Gênesis 28, versículo 12. Ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra. Então ele está te mostrando os principais destaques da vida de Jacó. Um deles foi que ele segurou o calcanhar dele. Número 2, em Betel, ele encontrou Deus. Alguém sabe o que ele diz em Oséias? Ele encontrou Deus. Ele teve uma experiência pessoal, um encontro, e hoje à noite você está tendo um encontro pessoal. E é isso. E ele sonhou um sonho, e eis que uma escada subia ao céu. Isso foi um sonho. Veja, você pode encontrar Deus em um sonho.
Você pode dormir e veja, na maioria das vezes as pessoas não têm experiências diferentes das suas, mas você não leva isso a sério. As pessoas vêm à igreja, não levam a sério, mas para alguém hoje pode ser o ponto de virada neste culto. Porque o Espírito entrou em mim quando ele falou comigo. E eis que anjos subiam e desciam. Próximo verso. Aqui está o versículo 13. E diz: E o Senhor estava acima dele. Veja, no topo da escada estava Deus. Ele encontrou Deus em Betel. Esta é Betel. E ele disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu abarei a ti e a tua descendência. Versículo 14. E eis que a tua descendência será como o pó, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Tu pagarás. Uau! Versículo 15. Ele encontrou Deus. E eis que estou contigo e te guardarei. Te trarei de volta a esta terra. Não te deixarei até que tenha feito tudo o que te disse. Uau! Versículo 16. E Jacó acordou do seu lugar e disse: Certamente o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Versículo 17. E ele disse: Quão terrível é este lugar! Esta não é outra coisa senão a casa de Deus. Este é o portão do céu. O portão do céu está aberto para você hoje. E versículo 18. Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra, derramou óleo sobre ela. Ele chamou o nome Betel. Este é Jacó. Ele primeiro cebulou o calcanhar dos seus companheiros e disse: Não vou deixar você ir muito à minha frente. Vou te copiar, te seguir, segurar no seu casaco perto. Não deixe alguém perto afastar. Culpa pessoas distantes. Encontre Deus mesmo. Sabe, não dependa de Abraão, seu avô, ou de Isaque, seu pai. As pessoas precisam encontrar Deus por si mesmas. É por isso que, às vezes, você vê alguém que é filho de pastor, mas ele pode não conhecer Deus até certo ponto. Mas alguém que é filho de um mago ou filho de quero dizer, alguém que não leva Deus tão a sério. Entende? Porque ele encontra Deus por si mesmo, porque ele não pode encontrar Deus por herança, é verdade. Você tem que ter seu próprio relacionamento com Deus, você tem que ninguém pode fazer isso por você. Você deve conhecer seu Deus pessoalmente. Ele encontrou Deus. Volte para Oséias 12 e você verá o versículo 5. Oséias 12, 4 e 5. Rapidamente, ele tinha poder sobre o anjo, tudo bem. E ele o encontrou em Betel. E lá ele fala conosco. Agora, durante nosso jejum contínuo ao longo do ano, o objetivo é encontrar Deus. Quero que você encontre Deus. Não diga que meu bispo é assim, ou meu bispo sabe disso. O meu bispo é um homem de Deus. Não, quero você. Olhe só, ele diz em Oséias 12. Ele o encontrou em Betel. Ele o encontrou. Ele encontrou Deus. É por isso que ele teve o sonho da escada subindo. E no topo da escada estava Deus. E através desse sonho ele teve o dele. Relacionamento pessoal. Se você trabalha comigo, está perto de mim, você precisa orar. Porque na minha casa oro. Minha esposa tem orações. Orações. Deus não me chamou junto com minha esposa. Ele me chamou e depois eu casei com minha esposa. É isso. Ela tem que encontrar Deus. Deus não me chamou junto com meus filhos. Meus filhos têm que encontrar Deus por si mesmos. Deus não me chamou junto com minha equipe, com quem trabalha para mim, com quem trabalha perto, com quem trabalha longe.
Ele me ligou. Você também tem que encontrar Deus por si mesmo. Deus não me chamou e a Fast Love Church. Ele me ligou. Você também tem sua própria experiência com Deus. Esse jejum tentamos completar os 21 dias. Ouça, você não pode encontrar Deus terminando com Deus. Não acabar com Deus. Ok? Então encontre Deus. Preciso que você encontre seu Deus por si mesmo. Ele encontrou Deus. Ele orou a Deus. Ele conhecia seu Deus. Então, todos vocês, trabalhando comigo, é melhor encontrarem Deus. Não surfem nas asas de quem segue a Deus. Encontrem Deus por si mesmos. Encontre Deus por si mesmo. E se você está arrumando um namorado ou namorada, vai pedir em namoro, certifique-se de que seu amado conhece a Deus. As pessoas para quem você vai se declarar estudam seus interesses. Então, se elas percebem que seu interesse é ministério, começam a falar palavras espirituais. Quando te veem, dizem: ontem eu estava pensando sobre Adoniram Judson. Estudam interesses. Eles estudam seus interesses. Se apoiarem o NPP, falarão do Nana Akufo-Addo. Se acharem que você é do NPC, vão dizer: olha, o Mahama está voltando. Eles te estudam para ver quais são seus interesses. Raramente alguém me vê e não fala de forma espiritual. Às vezes, quando ouço o que as pessoas dizem, penso que essa pessoa, ao falar comigo, disse apenas palavras espirituais, como se não conhecesse outros assuntos. Isso ocorre porque me estudam e sentem que o bispo M está interessado em missões. Ele encontrou Deus. Ele encontrou Deus. Encontre Deus. Ele encontrou Deus. Encontre Deus, eu imploro. Você também deve esperar em Deus. Espere em Deus. Ir. Mampom. Temos também jardim de oração. Temos quartos. Ir. Um cristão deve ir ao jardim do Getsemane. A Bíblia diz: onde Jesus costumava vir, o que significa para onde ele costumava ir. Desde que estava no ensino médio, sempre fui a um ou mais lugares para orar. Oh, sim. Sempre, sempre. Por que eu criaria esse jardim? Por que não construir uma boate? Bom, eu não conheço boate. Eu conheço esperar em Deus. Eu fiz quartos para cristão esperar em Deus, ficar lá para dar o preço, custe o que custar. Esteja lá você mesmo, só você. Coloque sua música e fique lá, nesse ambiente lindo. Ele encontrou Deus. Ele encontrou Deus. Jacó encontrou Deus por si mesmo. Abraão encontrou Deus. Isaac encontrou Deus. Mas Jacó teve que encontrar Deus por si mesmo. Você pensaria que, está garantido. Charlie, você ali. Diga que você é Abraão, sabe? Seu pai, né? Não é Isaac, né? Então você é verdadeiro. Não, não é assim. Seu pai é esse, né? Não é assim. Sim, você tem vantagem confortável. Abraão é avô, Isaac é pai. Vantagem. Agora, estou falando com todos vocês, aqueles que estão próximos, aqueles que estão por perto. Graças a Deus, às vezes eu fico com vocês. Já orei por 8 horas antes de vir ficar com vocês. Eu vou brincar com vocês, rir com vocês. Então, traga biscoitos e vamos comer, tá?
estrada ou o que quiser. Eu acordei à 1 da manhã e orei até quase 11h20. Estou conversando. Traz biscoito. Vamos comer. Qual é a novidade? Beleza, isso e aquilo. Mas eu orei por 10 horas enquanto conversava com vocês. Eu não aprendi o cristianismo onde você faz propaganda de jejum de 21 dias, jejum de 40 dias. Eu não aprendi assim. Eu aprendi que essas coisas são privadas. É inglesa? Privado. Quando alguém ora e conhece a Deus, você não consegue ver isso em seu rosto. Você pode ver isso com o tempo. Sim, você pode ver isso com o tempo. Então, não se esqueça de Jacob. Ele encontrou Deus sozinho. Você não pode orar sozinho. Você não é cristão. Você não pode orar sozinho. Você só pode orar em reuniões de oração. Na maior parte das minhas orações, estou sozinho. Na maioria, 90, 100, quase 100% sozinho. Raramente oro com minha esposa ou com qualquer outra pessoa. É raro me ver com pessoas orando, a não ser quando estou na igreja. Mas eu estou orando. E se eu estou orando aqui, é porque estou orando. Posso estar no cômodo ao lado. Você nunca sabe que estou orando. Sim, quando começo a orar, eu durmo nos primeiros segundos. Quando eu acordo, é como se eu tivesse tomado uma droga. Eu posso estar, eu nunca vou dormir. Não vou assistir televisão. Não vou assistir a CNN. Nada. Eu não olho o meu celular. Você pode conferir. Vocês online, confiram. Vocês vão ver que foi na semana passada. Olha, Jacó se tornou Israel. Como ele se tornou Israel? Primeiro, nós vamos longe, mas não tão longe. Não é para te desanimar, mas espero que no final, chegando ao final, sim. E segundo, ele encontrou o próprio Deus. Terceiro e o último. Oséias 12, versículo 4. Ele teve muito poder sobre o anjo e prevaleceu, e ele chorou. Essa história está em Gênesis 32. A primeira Betel está em Gênesis 28. Essa é em 32. Aquela ele chamou de Betel, essa ele chamou de Peniel. Certo? Peniel. Foi isso que aconteceu. Ele encontrou um homem em Gênesis 32 e lutou com esse homem. Parece que as coisas espirituais vêm em ondas. É como se você não pudesse ter só uma experiência e pronto, acabou. Ele lutou com um homem até o romper do dia, mesmo depois de Gênesis 28. Aqui é o capítulo 32. Aqui é Gênesis 32. São 4 capítulos depois. Então Betel veio primeiro e Peniel veio depois. D vem antes de P. Então Betel antes de Peniel. Vai te ajudar a lembrar. Então, o 28 vem antes do 32. Agora você já teve um espaço e encontrou Deus. O que de novo? O que de novo? Deus não é alguém com quem você pode terminar em 21 dias. Você pode terminar com Deus até o dia 28 de janeiro. Termine com Deus. É um engraçado. Ele lutou com um homem, luta livre. A oração é como uma luta livre. Você deve dominar a arte de lutar na oração. Muitas vezes, ao orar, está lutando com espíritos. Agora ouça, se cedir seus sentimentos sobre coisas espirituais, cometerá grandes erros. É por isso que coisas espirituais se quer julgar. Uma coisa espiritual, olhe para seus frutos, porque não é fácil sentir o Espírito Santo.
Às vezes você pode sentir alguma coisa, mas não muito. Olhe para os demônios no louco de Gadara. 6.278, algo assim, demônios, e cerca de 70 carros, que formam uma legião. Sim. Carruagens de demônios, além dos soldados de infantaria. E este salão tem 5.000 cadeiras. Mais do que o Codes e mais do que quase todas as igrejas em Acre. Sim, de cadeiras na sala. Sim, em um só lugar. E há 6.001 pessoa. Então as pessoas fizeram a pergunta: quantos demônios cabem na ponta do meu dedo? Se são 6.000, onde eles se encaixam? Sua capacidade de entender o mundo espiritual é muito limitada. Acreditar. Então ele disse: como sabe está lutando? Ele disse: lutou homem e manhã. Ele lhe dava anjo. E o anjo ficou surpreso. Estudei 25. E quando ele viu que não prevalecia, não estava vencendo porque ele não desistia. Deus está procurando pessoas que não desistem. Quando eu declaro que você é abençoado, tenho declarado bênçãos sobre vocês, meus filhos. Olha, estou vendo isso na prática. Quase me dá arrepios quando lembro da época em que nos reuníamos debaixo das árvores em Legon. E hoje eu vejo algumas pessoas fazendo grandes coisas, mas eu as conheci como estudantes. Sim, eles eram pequenos, insignificantes, indo de quarto em quarto. Hã? E ele viu que não podia vencer. Ele não conseguia oração, eu não vou desistir sim. Senhor, estou aqui novamente. E o que eu disse ontem é a mesma coisa que estou dizendo hoje, e eu não vou desistir. O Senhor tem que responder à minha oração. João 15, versículo 7 é o meu principal. Kenneth Hagin fazia o que ele chamava de seminário de oração todo ano, e a escritura principal dele era João 15, versículo 7. Permanecei em mim e minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem. Efésios 6, versículo 18. Ele fala: sim. E então, Efésios 6, versículo 18. Não 8. Agora, de volta ao buraco. Então, quando o anjo viu que não estava vencendo, tocou na concavidade da coxa. Você vê, eu realmente não sei onde fica isso, mas algumas pessoas dizem que é o tendão. Algumas versões dizem que é o tendão, e este é o quadríceps. Quadríceps atrás era esse grande. Onde estão os estudantes de anatomia? Onde está Salomão? Salomão está no controle do som. Qual é o músculo aqui? Priscila, você está esquecendo sua anatomia. Quadríceps, o glúteo máximo e o vasto lateral. Vasto medial. E o que tem atrás? O grande. Esqueci disso. Grande, grande. Então ele tocou no tendão dele. E então o buraco. Agora, os israelenses não comem essa parte da vaca por causa disso. E depois disso, versículo 36. E ele disse: me deixe ir, o romper do dia. As pessoas vão me pegar. É um anjo. Eu não deveria ser pego nisso. Percebo que ele está morto e fazemos um funeral para um anjo.
E ele disse: eu estou explicando a você porque ele era ótimo. Ele disse: não te deixarei ir a menos que me abençoes. Bênção novamente, abençoe-me. Se você me pedir para escolher entre educação e bênção, eu direi: abençoe-me e mantenha sua educação. Sim. Ou abençoe-me. Pessoas que te dão bem com Deus, eles são gananciosos por bênçãos. Eles nunca estão satisfeitos. Por favor, só mais uma. Outra e mais uma. Betel já aconteceu. Meu pai teve isso. Deus abençoe Isaac. Deus abençoe o avô dele. Você já recebeu uma bênção em Betel. Eu preciso de mais. Mais uma. Abençoe-me, abençoe-me. É incrível. Quando você olha para a situação da África, explica-se bênçãos e maldições. Eu atravessei todo o Zimbábue de carro. Lindo, lindo. Se você quer um país bonito, o Zimbábue não tem dinheiro. Como dinheiro para usar, dinheiro como a moeda. Eles não têm moeda. Eles têm mais ouro agora mesmo. Mais. Uau! E você vê o país. Você não consegue explicar. Seja a democracia, isto, aquilo, o apartheid, o Estado em cena. Sim, é incrível. É por isso que quero que você busque bênçãos. Aleluia, e é isso. Jacó disse: me abençoa, eu te peço, até que eu seja. Então a oração não deve ser feita só até completar 21 dias, mas até você ser abençoado. Eu ainda não sinto a bênção depois desses 21 dias que acabamos de terminar. Sim, eu ainda não sinto nenhuma bênção. Muitos de nós nem jejuamos direito. Você só se juntou à igreja. Um jovem que não consegue jejuar seco e fazer jejum seco todo dia, você não come. Isso mostra que sua carne está muito seca, completamente. Fora de controle, sim, e como seu estômago está completamente fora de controle, outros órgãos em seu corpo também estarão fora de controle. Quais outros órgãos podem estar fora de controle? Seu trato gastrointestinal está fora de controle. Seus outros órgãos internos podem estar fora de controle. Suas emoções, por exemplo, podem estar fora de controle. E LP um break time igual em 0,5 SIGP. Tantos aspectos descontrolados. É verdade. Uma pessoa que não consegue parar de comer, não consegue jejuar. Significa que você come à noite. Você é jovem na sua idade. Você não toma remédio. Muitos tomam remédios diários. Muitos diabéticos têm açúcar sobe e desce. E você não chegou lá. Seu açúcar está tudo bem. Você não pode jejuar. Não. Sua pressão arterial está normal. Seu colesterol está normal. Você verificou. E você não pode jejuar. Sempre comendo.
Volte para Oséias 12. Uau! Quantos concordam comigo que há algo errado nisso? Terminaríamos o jejum às 3. E ele diz, 3 dias, qualquer que seja. 6. 6 da manhã. Ele teve poder sobre o anjo e prevaleceu. Ele prevaleceu. Prevaleceu na oração. Coisas só virão a você através da oração. Ninguém vai te dar. Você vê o ministério que Deus me deu, ninguém vai entregar isso para você. Você luta por cada centímetro disso. Você acha que vai simplesmente começar. Eu quero ser um missionário. Vai e prevaleça, Jacó, vai e prevaleça em oração. Passe suas horas em oração, prevaleça em oração. E sabe, nas coisas espirituais não consegue se conectar. Isso aprenderá. Você sabe, coisas conjuntas no mundo espiritual não funcionam facilmente. Quando chega a certo ponto, as pessoas vão se dissociar de você. Vão dizer, eu me afastei do que você está dizendo. Ou vão se afastar do que você está fazendo. Então, na maioria das vezes, é eu e você e vamos lá. Por isso, mesmo com cantores, prefiro trabalhar sozinho. Grupos se desfazem. Então percebi que é melhor ser só uma pessoa. E você também, você deve se enxergar como um só, mas não diga, nós estamos indo. Não pense assim. Seu melhor amigo não está com você quando se trata de coisas espirituais, é você e seu Deus. Não diga, nós estamos fazendo, eles estão, nós estamos. Não. Você vai perceber que, quando se trata de certas coisas, você está completamente sozinho. O bispo Saki e o bispo Ed são as pessoas principais para mim. Tenho amigos e tudo mais há todos esses anos. Quando se trata de dizer que estou sozinho, estou completamente sozinho, totalmente. Porque é assim que é. Há certas coisas que eu vivencio, mas eles não têm experiência alguma. Eles nem entendem algumas coisas. Com amigos. Jejum? Não jejum. Você é um tolo. É isso que eu quero te dizer. Você é um tolo. Você é um tolo e eu não falei seu nome. Não mencionei seu nome. Você não entende. Jacó estava sozinho até quando Deus chamou Abraão. Abraão tentou levá-lo junto e isso virou problema. Todo problema que Abraão teve na vida estava relacionado a tentar levá-lo junto. Não funciona. Quando fazíamos parte de uma associação de igrejas e nossa igreja foi atacada, os pastores foram até lá, mas não disseram uma palavra. Agiram, oraram, chamaram, mas ninguém falou. Ninguém ficava do seu lado. Ninguém, eles ignoram. Eles nem sabem o que você está dizendo. Eu aprendi isso, continuo aprendendo. Você continua aprendendo que está sozinho quando se trata de Deus. Não olhe para seu lado direito. Charlie, você está orando. Charlie, você está orando. Criança não ora. Você ora. Você é bobo. Você é bobo. Você vai lá a noite toda. Você vai. Você não vai descer. Não vou ficar lá a noite toda. Faça o jejum. Você não quebrou seu jejum. Charlie, eu sei, jejuei. Você não entende. Está por conta própria. Você não está com sua esposa. Está por conta própria. Está por conta própria. E quando as bênçãos vêm diretamente para você. Bênçãos. Quando as pessoas estão me abençoando, eu olho para as pessoas e digo, essa pessoa precisa da bênção. Não. Não. É assim mesmo. Às vezes tento colocar por favor, para que alguém queira dizer
Olha, não preciso. Aí começam a cortar profecia. O mar, a chuva cai no mar. Então, por favor, receba. Você entende esse provérbio? Como a chuva recebe mais chuva. A chuva cai no mar. É como o mar, que está cheio de água, mas ainda assim recebe mais chuva. Nunca diz que já é o suficiente. Então, querido Aníbal, ele teve poder sobre o anjo e prevaleceu. Ele chorou, ele chorou. E ele orou até ser abençoado. Ele disse, me abençoe. E ele o abençoou e mudou seu nome. Ele mudou o nome dele. Muitas vezes eu fui ungido para dar nomes às pessoas. E os nomes acabam sendo realmente os nomes delas. Sim. Até hoje, alguém me pediu, me deu um nome. E sob a unção, dei o nome. Mais tarde, descobri por que dei esse nome. Porque o nome significava muito. Sim. O que é uma bênção. Então, reze até que você seja abençoado. Aprender, você e Deus, eu e meu pastor. Ah, meu pastor orou por mim. Claro que rezarei por você. Eu rezarei por você. Mas veja, você nunca poderá substituir isso pela sua vitória pessoal até que Deus o abençoe e responda às suas orações. E Deus vai responder. Esta semana, estamos orando pela prosperidade. Este é o nosso tópico. Estamos rezando pela prosperidade esta semana. Você observa e vê. Deus está fazendo isso. A prosperidade está se acumulando. Você nunca mais passará necessidade. Ele teve poder sobre o anjo e prevaleceu. Seja qual for o espírito que esteja lutando contra você, você tem poder sobre ele em nome de Jesus. Amém. Versículo 5. Quero que você veja isso, porque meu último verso, minha coisinha é muito legal. Versículo 5. Gosto do versículo 5 e gosto do versículo 6 também. Mas veja o versículo 5. Estamos terminando, mas olhe só. Diz, o Senhor Deus, o Senhor é o seu memorial, como se Deus fosse tudo para ele. Deus é o que ele lembra. Deus é o que ele lembra. Eu amo isso. Deus é o seu memorial. Deus é o que ele lembra. Deus é em quem ele pensa. Deus é em quem ele pensa. Sempre penso em Deus. Eu digo, Deus, eu te agradeço. É uma coisa boa. Você está me abençoando. Você está cuidando de mim. Você está me ajudando. Eu te agradeço, Jesus. Sim, Deus é em quem ele pensa. Deus é o que ele lembra. Deus está no comando. É o que ele lembra. Sim, nenhum mal te sossegará. Meu Deus, nele confiarei. Meu Deus, nele confiarei. Meu Deus, nele confiarei. Deus é em quem ele pensa na maior parte do tempo. É por isso que ultimamente tenho pregado. Quando rejeitados, Deus está trabalhando. Até esta semana fui rejeitado. Então não conhecemos você, não sabemos se você está pregando. Sua pregação é provocativa. Uau! Sim, eu tenho pregado para você há 20 anos. Você diz que é provocativo, fantástico, mas tudo isso é bom. Você saberá que Deus é bom. A primeira coisa que vem à mente não é negativa, mas Deus, onde está Deus? Deus está aqui, é real, é bom, está fazendo algo. Deus é seu memorial. Não se preocupe. Não seja um ser humano. Esteja acima do humano, seja sobrenatural, confie no Senhor. Versículo 6.
Volta-te para o teu Deus. Mantenha a misericórdia e o julgamento. E o quê? E espere em teu Deus. Estamos esperando Deus. 21 dias. 21 dias é história, é tradição. Agora nós vamos esperar por isso. Senhor, estou aqui de novo. Deus vai ouvir a sua voz. Eu te digo, Ele vai ouvir a sua voz. Senhor, estou aqui de novo. Sobre o mesmo assunto. Senhor, estou no mesmo assunto. Sim. Espere em teu Deus continuamente. Fiquem de pé todos. Deus é o seu memorial. Deus é o quê? Deus é o que Ele lembra. Levante sua mão e agradeça a Deus. Escute. Comprometa-se com Oséias 12, versículo 6. Espere em teu Deus continuamente. Não são 3 semanas. Espere em teu Deus continuamente. Espere em teu Deus continuamente. Espere em teu Deus continuamente. Nós vamos esperar em nosso Deus continuamente e Ele vai nos fortalecer. Pai, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Ó, tu tocas as nossas vidas. Nós te damos louvor. Nós te damos louvor. Nós te agradecemos. Tua bênção é sobrenatural e fantástica. Somos gratos, Jesus, por tudo o que tens feito por nós. Levantamos nossa mão e dizemos: Senhor, vamos esperar em Ti continuamente. Em nome poderoso de Jesus. Não vamos esperar em Ti por tempo curto. Vamos ser constantes em esperar por Ti, Jesus. Nós Te amamos. Nós Te agradecemos. Nós Te louvamos. Nós Te honramos. Nós Te damos louvor. Nós Te damos glória. Nós Te damos honra. Obrigado. Em nome poderoso de Jesus.